chamar nosso irmão Matheus Borges, ele vai estar conduzindo a leitura e logo após o irmão Vinícius vai estar dirigindo a mensagem. Bom dia, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A leitura de hoje se encontra em Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos à leitura. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Palavra do Senhor. Vinícius? Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Durante um tempo, nós estamos compartilhando com os adolescentes na escola bíblica dominical, nas classes de cima, sobre o livro de Gênesis. E é interessante que esse desejo, ele partiu de uma aluna, né, de ouvir um pouco mais a respeito desse livro, né, e foi um consenso entre eles que a gente falasse sobre, né. E eu achei isso muito positivo, porque nessa idade, né, a adolescência, o mundo oferece tantas coisas, não é isso? Tantas possibilidades, e a gente vê aqui um adolescente, né, tendo o desejo de ouvir a respeito de um livro, né, da palavra de Deus. Então, isso é um motivo muito positivo, né, de agradecer a Deus, de fato, né, por essas pessoas fazerem parte, né, da nossa vida, da nossa convivência. E tem sido assim, aos domingos, né, a gente tem compartilhado com eles sobre o livro de Gênesis. E estudando as lições, né, os capítulos ali, a gente se deparou com a história, com o registro, né, sobre Noé. E a gente leu, né, os capítulos, né, e fazendo comentários pontuais ali a respeito para poder enriquecer, né, o nosso entendimento a respeito, né, de cada registro ali que ficou a respeito de Noé. Eu gostaria de compartilhar um trecho com vocês. Está em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência
por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo o ser em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, foi compartilhado com vocês um dos trechos, né, que junto nós conversamos. E o que eu percebo, né, ali naquela classe, é que boa parte dos que vão ali para ouvir, eles foram criados aqui na igreja. Eles cresceram aqui na igreja, né, e cresceram ouvindo essa mesma história, né, sobre quem era Noé, sobre a arca, a construção da arca, né, o que ela significou naquele momento, né, o que ela significa para nós hoje, né, como Noé foi salvo, né, ele e os que com ele estavam, né, e o juízo que Deus executou sobre a terra. Né. Então, eles, muitos dos que estão ali, cresceram ouvindo essa história. E hoje, né, já sendo preparados para a vida adulta, né, deixando de fazer o que faziam na infância e passando a fazer aquilo que irão fazer na vida adulta, né, com uma abordagem voltada para um caráter moldado por uma comunhão profunda com Deus. A gente, no capítulo 6, está escrito aqui que Noé, entre os homens do seu tempo, ele andava com Deus. E esse andar com Deus significou uma comunhão profunda com Deus. Então, com essa abordagem, né, voltada para um caráter moldado por uma comunhão profunda com Deus e também pela obediência. Em vários momentos aqui, né, na narrativa do texto, a gente lê: e fez Noé conforme Deus lhe ordenara. Né. Também Deus aprovava o que Noé fazia. Então, nesse sentido, né, a gente tem abordado e trabalhado esse assunto dentro da sala de aula. Às vezes acontece nos domingos, né, a sala ter
bastante alunos. Pode acontecer também de ter poucos, mas Deus nos tem dado prazer em preparar as lições, né, e cada um, né, na sua particularidade, né, dá a sua contribuição, e a gente tem tido a oportunidade de ter bons momentos ali de aprendizado, né, de construção juntos. E por esse período, né, a gente observou, assim, entre os alunos, né, que compõem, algumas coisas interessantes. Né, a gente, por esse período, veio a nós uma aluna que aprendeu a Bíblia no hebraico. Aí eu falei, poxa, eu estou enrolado, não é? Mal ali, arranhando português, né? O que eu aprendi com muita boa vontade dos irmãos, né, e dedicação, e também o que eu preparo para poder ensinar, né, no português ali, aprendendo, continuando aprendendo e compartilhando, e me veio uma aluna, né, que aprendeu no hebraico. Eu falei, puxa, né, como é que o sarrafo subiu, né? Por isso que está escrito na Bíblia para que quem ensina deve se esmeirar, não é isso? Né? Mas quando a gente não sabe, né, a gente pode aprender uns com os outros, não é isso? Né? Nós aprendemos uns com os outros. Né? Quando você vem aqui à frente e fala, né, nós aprendemos com você. Né? E aprendendo uns com os outros, a gente chega lá, não é isso? Né? E é motivo, assim, de parabenizar, assim, os pais, né? Porque a gente é pai de família também, né? E a gente vê a correria do dia a dia, o corre do dia a dia, como que é, não é isso? Né? Lá em casa a gente levanta às 5h30, 6h30, todo mundo já saiu, só vai voltar às 20. Né? E a paz que ainda encontra tempo, né, na correria do dia a dia, para ensinar os seus filhos, né, e com essa profundidade. Né? Então, é um exemplo. Eu acho que é algo assim, os tempos que a gente está vivendo, né, nessa agitação, nessa correria, né, você separar um tempo para você ensinar os seus filhos, que honra, né? Que honra a Deus. Não é? E é muito importante, né? Tem um valor muito grande. Né? É dito que uma criança caminhando com o pai falou assim para ele: papai, para que servem as montanhas? E diante daquela pergunta, ele foi buscar na memória dele o que ele aprendeu nas aulas lá de geografia. Então ele, olha, as montanhas elas servem como barreira natural contra os fortes ventos. Né? Elas influenciam no clima. Várias espécies de animais e de aves, né, habitam, né, o cume das montanhas. Isso tudo ele foi buscar naquilo que ele conhecia. Mas aquela criança falou assim: tá bem, mas lá na igreja eu aprendi que elas também servem para outras coisas. Ele falou, Falou, né? Aí ele falou que, para ele, que um dia as montanhas serviram para lembrar alguém do Deus Criador. E que o socorro que ele tanto precisava naquele momento viria dele. Então ele disse: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Deus, Criador do céu
e da terra e de tudo o que nelas há. Né? Então, a partir daquele momento, né, o conceito que ele tinha de montanha, para que elas serviriam, alterou, né, por aquela criança ter falado aquilo que ela aprendeu aqui. Né? Então, a gente vê como que é importante, né, ensinar, como é importante trazer e aprender também. Né? É o que eu falei, a gente pode aprender uns com os outros. Não é? E ali na sala, compartilhando, aprendendo juntos, né, é uma grande experiência, né, e é uma responsabilidade, não é isso? Para cada pessoa que a gente fala, que a gente compartilha, né, cada alma que nos ouve, ela tem um valor muito alto, não é isso? Né? Jesus pagou um alto preço por cada uma delas, não é isso? Né? Você tem muito valor. Né? Cada um de nós, cada alma que nos ouve, né? Para cada pessoa que a gente fala, né, tem um valor muito grande para Deus. Então, é uma responsabilidade. Né? E se você pensar bem, né, quem somos nós? Quem somos nós para dar o alimento espiritual que você precisa? Não é verdade? É Deus que te alimenta. É Deus que te abençoa. Né? Certa vez, os discípulos falaram com Jesus que uma multidão que os acompanhava precisava ser alimentada. E Jesus falou com eles assim: dê alimento a eles vocês mesmos. Aí o bicho pegou, né? Aí, o que fizeram? Entregaram a ele o que eles tinham. E o que de fato alimentou aquela multidão mesmo, foi o que Jesus pegou, abençoou, deu graça, entregou na mão deles, para eles entregarem o povo. E foi isso que de fato alimentou. Comeram, se fartaram e ainda sobrou. Para o culto à noite, para o grupo familiar. Não é isso? É isso, né, é que de fato te alimenta. Né? Quem somos nós? É uma responsabilidade, né, ensinar, né, apresentar ali o nosso corpo, né, para servir a Deus, para servir aos irmãos. Mas é Deus quem te alimenta. Né? A Bíblia fala que para quem ensina haverá maior juízo. E quando os irmãos falam daqui da frente a respeito disso, né, quando os irmãos ensinam a respeito disso, né, eu fico ali do banco pensando, o que faremos? Né? O que faremos? E eu penso o seguinte, né, que pode ser que há pessoas, né, que submetida a um maior rigor, né, submetida a um menor rigor, pode ser que ela passe de ano, né, submetida a um menor rigor. Mas no meu caso, o maior rigor ou o menor rigor, eu tomo bomba nos dois. Eu estou enrolado. Né? Na minha época de colégio, né, ou você tomava bomba direto, ou tomava recuperação. É isso? A vida de, eu não sei se mudou, né? Mas a situação era essa. Né? Recuperação, eu já tomei muitas, algumas. Bomba direto, eu nunca tomei. Mas nesse caso, era pau direto mesmo. Né? Eu fico pensando ali, quando os irmãos ensinam aqui, eu fico ali. E a gente fica mesmo. Não é isso? Né? E a conclusão que eu cheguei, né, é o seguinte, né, é nos unir a Cristo.
servi-lo, né? Nos unir a Cristo, seguir, ser fiel, né? E servir a Deus e as pessoas com o dom que Ele nos deu, né? Unidos com Cristo, haverá graça, né? A misericórdia vai triunfar. Noé, né, era um homem como eu e como você, né, de carne e osso, né? Ele era justo diante de Deus, mas isso não significou que ele não falhava, que ele não tinha pecado, né? E encontrou graça, não é isso? Né? Encontrou graça diante de Deus. Então, é uma responsabilidade, né, que temos, mas que fazemos no temor, né, servindo a Deus e aos irmãos. A história de Noé, ela nos ensina sobre o princípio, né, está no livro de Gênesis, no livro da criação, não é isso? Capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Está escrito ali os registros sobre a história de Noé. Mas nos ensina também sobre o fim, por causa de uma coisa que Jesus falou. Eu gostaria de ler com você. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Eu vou ler a partir do versículo 36. Jesus, ele falou isso aqui já no finalzinho lá do ministério terreno dele, não é? Ele estava já em Jerusalém, né? Ele já tinha saído da Galiléia, né? E já tinha ido para Jerusalém, né? Aí tem o registro lá que ele entra montado num jumentinho, não é isso? Aí eles vão ao templo, né? Ele fala com os discípulos, ele fala com as pessoas ali sobre algumas coisas que iriam acontecer, e perguntado em particular pelos discípulos a respeito das coisas que ele tinha falado, ele vai falar isso aí que eu vou ler agora para vocês, beleza? Fala assim, vou ler a partir do versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, por causa disso que Jesus falou, né, a história de Noé, ela nos ensina sobre o princípio, né, e também nos ensina sobre o fim. E é interessante, porque na narrativa, se você ler lá, por exemplo, no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver lá escrito como os homens eram. E vai estar escrito lá, dentre outras coisas, que eles eram maus. A maldade já havia se espalhado sobre a terra. E que a maquinação dos pensamentos deles eram más, ao tempo todo pensando em fazer coisas erradas. Mas quando Jesus faz essa referência, ele se refere ao que eles faziam. Então, o que eles faziam?
saiu da boca de Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. Saiu da boca dele que eles comiam, bebiam e se casavam, né? Até que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca pela vontade própria? Entrou pela vontade de Deus, não é isso? Né? Deus mandou construir, ele construiu. Mandou entrar, ele entrou. Mandou sair e ele saiu, né? Então a vontade de Deus estava ali. A gente acabou de ler aqui sobre ele, que ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Então, enquanto os outros comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, né? Estavam desatentos, desapercebidos em relação à vontade de Deus, né? E fazendo coisas que estavam relacionadas diretamente ao prazer. É dito que, pelas pessoas que estudam a respeito, né, quando a gente tem a tendência de fazer repetidas vezes, né, aquilo que nos dá prazer. Não é isso? Uma outra coisa que é dita, que os prazeres, eles influenciam as suas escolhas e também o seu caráter. Então, enquanto Noé encontrava ali, se ocupava com a vontade de Deus, os homens do seu tempo, né, eram mais influenciados com coisas que lhe davam prazer e alheios à vontade de Deus, né, porque eles tomaram conhecimento, né, porque Noé pregou a justiça, né? Então, embora tivessem tomado conhecimento, né, estavam distraídos, né, desapercebidos em relação à vontade de Deus. E as pessoas daquela geração também incluíam os filhos de Deus, né, que você vai ver aí no capítulo 6, né, que embora viessem de uma linhagem em que o temor de Deus estava presente, a adoração de Deus estava presente, foram atraídos, né, e tomaram a mesma forma, e pereceram juntamente com os demais, sobrando Noé e os que com ele estavam, né? Eles viram, os filhos de Deus, está escrito no capítulo 6, que eles olharam para as filhas dos homens, né? E aquilo lhes pareceu que algo bom, agradável, desejável, como foi lá no princípio. Tomaram as que eles quiseram. Olha, tomaram as que eles quiseram. Quer dizer, a busca pelo prazer, né, os influenciou mais, né, naquele momento, os influenciou mais do que a vontade de Deus. Tomaram para si as que eles quiseram. Em contraponto, Noé fazia o que Deus aprovava. Deu para perceber a diferença? Não? Foram atraídos e pereceram juntamente com os demais. Noé, a vontade de Deus, como eu disse, né, é dito pelas pessoas que estudam a respeito, né, dessa sensação, né? Se te fosse perguntado, o que é prazer para você? O que é prazer? Né? É bem provável que você iria me falar que é uma sensação, não é isso? E é mesmo. Se você procurar no dicionário, a palavra prazer quer dizer
sensação ou emoção ligada à satisfação de uma vontade. E essa coisinha aí, ela influencia o seu caráter, né, e influencia também as suas decisões. No caso de Noé, a vontade de Deus o influenciava mais do que o prazer que podia ser encontrado em outras coisas. Porque, se você vê, eram coisas que não eram más em si, não é isso? Você comer, você beber, não é isso? E você se casar. Noé, ele comeu, bebeu e se casou. Teve filhos. Mas a vontade de Deus influenciava mais o seu caráter, mais as suas escolhas, do que o prazer que ele poderia encontrar nas outras coisas. Deus nos criou, né, com essa capacidade, né, de sentir prazer, para sentirmos nas coisas boas que ele criou. Olha, ele criou o homem e o colocou num lugar onde havia ali toda espécie de árvores bonitas e que davam frutos bons para se comer. Então, ele criou o homem com essa capacidade para você desfrutar mesmo das coisas que ele criou, né? Mas para que, sobretudo, nós encontrássemos nele, né, na sua vontade, né, que a vontade dele, né, nos influenciasse mais, moldasse mais o nosso caráter, influenciasse mais as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Então, quando você vê aí, você vê que as coisas não eram más em si. O problema foi que fizeram com que Deus, né, deixasse de ser o centro da vida delas. Bom, o tempo já está dando ali. Eu queria fazer uma referência à leitura que foi feita. Mateus fez para nós. Antes disso, só para fazer um link, né, com o que a lição nos ensina. Eu falei que a lição ela nos ensina sobre o passado, né, sobre o princípio, e também nos ensina sobre o fim. Eu gostaria de ler com você um trecho das Escrituras que mostra que nos últimos dias, né, essa comunhão profunda, essa amizade, esse relacionamento, né, que Noé teve com Deus, né? Noé andou com Deus. Nós falamos aqui que a vontade de Deus, né, influenciava mais, né, o seu caráter, a sua decisão, do que o prazer que ele poderia encontrar nas outras coisas. Eu gostaria de ler com você 2 Timóteo 3, 1:5, só para reforçar essa ideia, né? Lá está escrito assim que nos últimos dias os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus, como um alerta para nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1-5. Aí tem uma série de coisas que a Bíblia lista, né, e que vai de encontro ao que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, de como as pessoas eram. Está escrito lá que as pessoas eram más, né, e que estavam pensando o tempo inteiro em fazer coisas erradas. Olha o que está escrito aí a respeito dos homens dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1-5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos,
orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu vou parar por aí. Que tanto de adjetivo ruim, não é isso? Mas, se a gente encontrar prazer em Deus, permitir que Deus molde o nosso caráter, influencie as nossas decisões, né, as nossas escolhas, né, nós podemos ser diferentes, não é isso? Então, eu gostaria de fazer agora uma referência à leitura. Esse Mateus, ele fez a leitura nos Salmos 1, versículo 1 e 2. Eu escolhi esse salmo porque esse salmo, ele fala de alguns lugares onde o prazer, ele pode ser encontrado. Ele fala de alguns lugares, você vai ver aí, à medida que a gente lê, ele fala de alguns lugares onde o prazer pode ser encontrado. Foi encontrado lá no início, lá no princípio, e pode ser encontrado até hoje. Mas esse salmo fala também que é mais feliz do que quem é feliz, aquele que encontra o prazer em Deus, na lei. Vamos ler. Fala também sobre como Deus vê aquele que encontra nele prazer, e como Deus vê aquele que encontra fora. Deus olhou para Noé e falou assim, ó, eu reconheço que você é justo diante de mim. E fala também sobre, no fim, o que acontecerá com quem encontrou o prazer fora e com quem encontrou o prazer em Deus. Vamos ler. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio. É possível encontrar prazer no conselho do ímpio? É, desde o princípio. Lembra lá quando o mau conselho influenciou um caráter? Depois de uma conversa lá, Eva olhou para a árvore e viu aquilo que era a lei, que não poderia ser comido como algo bom, agradável e desejável. Foi lá, comeu e deu para o seu marido, e ele também comeu. Viu como é que um mau conselho influencia? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É possível encontrar prazer nesse caminho? É, eu já encontrei, e com certeza você também já encontrou. Eu fui criado aqui na igreja, desde criança. Depois eu fui encontrar prazer lá. E voltei, todo avacalhado. E pela misericórdia de Deus, eu tenho ali, no dia a dia, pedido a Deus para deixar de encontrar prazer nas coisas erradas e encontrar nele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um lugar também que é possível encontrar prazer. Junto às pessoas que zombam. Quantas vezes a gente não ouve por aí, fulano vai lá na igreja, tá, os crentes, não é? Os caras encontram prazer em falar isso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Como você quer ser visto por Deus? Como uma árvore plantada junto à beira de um riacho, cuja folhagem não murcha, e que o fruto é dado no tempo certo, ou como a palha que o vento leva. Ele olhou para Noé e falou: olha, eu reconheço que você é justo diante de mim. Lembra quando Jesus encontrou com Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. O que você quer ouvir? Como você quer ser visto? Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu irmão, encorajamento, para mim e para você, que o nosso prazer seja encontrado em Deus. Em uma ocasião, Jesus falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É dito que quando a gente come algo gostoso ou bebe algo gostoso, o nosso corpo ele produz ali uma substância, um hormônio que, lançado no nosso sistema nervoso central, eles nos dão essa sensação gostosa. Pois é, nos homens do tempo de Noé, era a bebida, a comida e o sexo. E de Jesus era fazer a vontade do Pai. E de Noé, consequentemente, obedecer a Deus. Ele era justo e fazia tudo conforme Deus ordenava. O encorajamento é que o nosso prazer seja encontrado em Deus, esteja em Deus. Espero que o que foi compartilhado aqui possa ter contribuído positivamente com a sua fé. Que Deus te abençoe.